sou a Lude. Oi, eu sou a Aline e esse é o Partolândia, um podcast sobre gestação, parto, pós-parto, maternidade e afins. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre equipe multidisciplinar de assistência ao parto. Lude, que é uma equipe Então, né, multidisciplinar? Aline, eu tô aqui pensando, né, que muitas pessoas vão fazer essa pergunta, o que é uma equipe multidisciplinar de assistência ao parto? Na verdade, a gente foi acostumado com uma equipe de assistência que, na verdade, não era uma equipe, na verdade, era apenas o médico, né? Então, a assistência é muito voltada para o modelo médico. Pode pensar assim na sua história familiar mesmo. Quantas pessoas tiveram parto somente com o médico? Né? Na história da sua mãe, na história, às vezes até das suas irmãs, né? Que são da mesma geração. E quantas pessoas a gente conhece que tiveram parto somente com o médico? E se a gente for conversar com as pessoas, elas não vão muito entender o que é uma equipe multidisciplinar, porque essa presença única e exclusiva, né, essa atuação única e exclusiva do médico sempre foi a que aconteceu com mais frequência. Hoje em dia, com todo esse movimento de humanização, esse movimento de uma assistência mais respeitosa ao parto, outras profissões, outras especialidades foram entrando nesse modelo de assistência ao parto. E aí a gente vai dar um papel muito importante para presença, para a atuação das enfermeiras obstetras, dos enfermeiros obstetras, né? Não só mulheres, como homens também, e na atuação das doulas. Então, quando a gente fala equipe multidisciplinar, na verdade a gente aumenta as disciplinas, as especialidades, as profissões que vão participar de uma equipe que vai dar assistência para uma determinada situação. Então, por exemplo, quando eu falo equipe multidisciplinar, não necessariamente ao parto, né? Mas uma equipe multidisciplinar que vai atender um paciente cirúrgico. De repente, ele vai ter um cirurgião, ele vai ter um enfermeiro, ele vai ter um fisioterapeuta, ele vai ter todas as especialidades, todas as disciplinas que vão estar envolvidas tanto na execução daquele procedimento quanto na recuperação daquele paciente. Então, na assistência do paciente como um todo. Na questão do parto, quando a gente fala equipe multidisciplinar, a gente está falando muito de um médico, de uma enfermeira e de uma doula. Há um tempo atrás, eu fiz uma série de posts no meu Instagram falando exatamente sobre isso. Primeiro eu falei um pouco sobre o que era a equipe multidisciplinar, que era o que a gente defende no modelo atual de assistência obstétrica. E aí depois eu fiz alguns posts falando um pouquinho sobre o papel de cada profissional. Porque não são poucas as mulheres e os homens que quando você fala de doulas, eles olham pra gente e falam assim, doula? Mas o que é isso? Então, assim, várias pessoas perguntam, né? Mas o que é uma doula? Qual que é o papel de uma doula? O que uma doula faz, né? E a gente percebe pelo rosto, né, que a pessoa demonstra, uma sensação de estranhamento, né, frente àquela presença, né? E quando a gente explica, quando a gente orienta, quando a gente informa, não tem como o casal não se sentir muito bem assistido, a mulher não se sentir muito bem assistida quando a assistência é feita por uma equipe multidisciplinar. Porque eu falo com os pacientes assim, depois que eu explico o papel de cada um, né, dentro da equipe, eu falo com os pacientes assim, eu, como médica, não conseguirei estar do seu lado o tempo inteiro. Por quê? Eu preciso de fazer a parte técnica, eu preciso de mexer com a burocracia da internação, eu preciso de ver como que está o prontuário, eu preciso de fazer as prescrições médicas. Caso a gente precise de um anestesista, eu preciso de chamá-lo. Então, eu preciso de fazer uma série de coisas ao longo da internação e da assistência ao parto. E aí eu estou falando um pouco sobre assistência ao parto, mas essa equipe multidisciplinar, ela trabalha também durante o período de pré-natal, que se eu não estiver trabalhando como equipe multidisciplinar, certamente aquela gestante ficará sozinha naquele momento que eu estou ausente. Então, a equipe multidisciplinar, ela vem para quê? Ela vem para que cada um exerça o seu papel da melhor forma possível e todos trabalhando em prol de uma assistência integral ao paciente. Então, é um momento em que a mulher nunca se sente sozinha. A assistência dela vai ser coberta por todos os lados por essa equipe multiprofissional.
E eu falo que isso não é só em relação ao parto, porque na gestação a gente percebe isso de uma forma muito clara. A gente tem por hábito, lá no Instituto Nascer, encaminhar as pacientes para suas doulas e para suas enfermeiras ainda durante o pré-natal. Até porque eu gosto muito que quem faça essa escolha da enfermeira, do enfermeiro ou da doula seja a própria gestante. Porque é necessário que exista uma questão de empatia. No nosso caso, lá no Instituto Nascer, a gente tem o trabalho das enfermeiras começando na residência, eu digo no momento do parto, né? No contexto do parto, a gente tem o trabalho das enfermeiras começando numa assistência domiciliar. Então, a gente iniciaram-se os sinais de trabalho de parto, ou a gente teve alguma dúvida, a gente precisou de uma assistência domiciliar, a enfermeira vai até a casa da paciente. E para você receber alguém na sua casa, é importante que você conheça, você concorda? A gente não deve abrir as portas da nossa casa, que é um local de uma intimidade tão grande, tão profunda, para uma pessoa que você nunca viu na vida. É importante que você conheça aquela pessoa, é importante que exista um grau de empatia, é importante que você acredite na filosofia de trabalho daquela pessoa. Então, eu gosto muito que essa escolha seja feita pela própria gestante, pelo próprio marido, pelo próprio casal. Esse trabalho multidisciplinar ele já começa no pré-natal, com essas consultas que a gente faz com as doulas e com as enfermeiras. E não é só para conhecer, não. Tem muito trabalho para ser feito. De informação técnica. De informação técnica, de preparo. Então, a discussão do plano de parto feito com a enfermeira ou com a doula é muito interessante. É um momento que a gestante expõe suas dúvidas, que ela recebe muitas informações de boa qualidade, de boa procedência, né? de valor científico, de valor técnico. É um momento também que a gente usa para poder conversar sobre várias questões relativas à gestação e ao parto. Os medos, as expectativas. Às vezes é um momento que a gestante tem para poder desabafar com uma pessoa que ela achou para escutá-la. Tudo em prol de se criar um ambiente de muita confiança, em que a gestante se sinta segura para poder vivenciar aquele momento do parto. Então, as enfermeiras obstetras, elas vão orientar sobre as questões do plano de parto, elas vão orientar sobre as melhores escolhas, sobre o porquê de, às vezes, não usar algumas intervenções. É um trabalho feito de uma forma muito conjunta. É impressionante, às vezes, quando a gente tem alguma paciente, alguma gestante entrando em trabalho de parto. E sempre quando a gestante comunica primeiro às enfermeiras, elas nos comunicam. Então, quantas e quantas vezes já não aconteceu, ou a enfermeira ou a doula, de eu ser comunicada? Eu recebo uma ligação, uma mensagem: Lude, fulana de tal entrou em contato com a gente agora e ela está começando a ter umas contrações e eu orientei isso, isso, isso. E às vezes quando elas fazem isso, eu já recebi uma ligação, uma mensagem, por exemplo, do marido. Eles ligam ao mesmo tempo para mim e para outra pessoa da assistência, outra pessoa da equipe de assistência. E aí eu viro e falo assim: eu falei a mesma coisa. É impressionante como que a gente consegue trabalhar quando a equipe multidisciplinar, afinada, né? Ela é uma equipe coesa, como que a gente consegue trabalhar de uma forma afinada, assim, como que às vezes ela falou, foi só uma outra boca falando a mesma coisa, porque a gente acredita naquilo ali, a gente tem o mesmo caminho, né? O mesmo norte de pensamento. Então, durante o pré-natal faz uma diferença enorme, né? As doulas com todo o carinho, com todo o apoio, com as afirmações positivas, com o grau de confiança, de segurança que elas passam para aquele casal. Quantas e quantas vezes as gestantes não chegaram ao caminho da assistência humanizada pelo papel de uma doula, por ter escutado uma doula falando, por ter escutado uma enfermeira falando, numa roda, num momento de conversa, em algum programa ou na rede social. Então, como que isso é importante, esse trabalho, né, de forma multidisciplinar. Você viveu um pouco disso, né, no parto do Miguel. Inclusive, você estava contando aí sobre entrar em contato com a enfermeira e às vezes o marido te liga e tal. Quando eu estava em trabalho de parto, no parto do Miguel, na verdade, a enfermeira obstetra, no meu caso foi a Karine, lá do Instituto Nascer, ela tinha um papel tão importante que eu nem te avisei que eu estava em trabalho de parto. Sim. Quem me mandou mensagem quando eu estava em trabalho de parto foi você. Porque ela me comunicou. Porque ela te comunicou, mas eu nem te falei. Sim. A gente entrou em contato com ela e a gente estava alinhando com ela sobre que horas que ela ia chegar na minha casa e tal. E aí, isso assim, eu estava em trabalho de parto desde a madrugada, assim, eu percebi que eu estava com umas contrações que iam e voltavam. E aí fui conversando só com ela, nem te falei nada.
Aham. E aí ela foi me dando umas orientações, falou que eu queria saber se eu podia entrar na banheira, ela falou que eu podia entrar e tal, não sei o quê. E aí, de tarde, umas 3 horas da tarde, você me mandou mensagem. Aline, Miguel tá chegando, não sei o quê, mas eu nem tinha te falado Nem sei. nada. É, Me excluiu dessa participação. não, mas eu só não queria incomodar. Porque ela também me deu uma super assistência. Sim. E ela chegou aqui em casa no final da tarde, e isso dela ter vindo para minha casa, né? Isso de você saber que uma pessoa da equipe vai para sua casa, Sim. quando você estiver em trabalho de parto, Isso é muito dá importante. muita segurança. Dá muita segurança. Nossa, coisa mais maravilhosa. Tem vários maridos que falam que quando a enfermeira chega, que eles fazem assim, ufa, Aham. Não, respiram, maravilhoso. suspiram de alívio. Porque assim, pensa, se a nossa ideia é internar na fase ativa de trabalho de parto, porque a gente sabe que quando a gente interna na fase ativa, a gente tem menos intervenção, isso vai aumentar o sucesso de um parto normal. Ao mesmo tempo, a gente reduz a ansiedade, porque a gente traz menos tempo de internação hospitalar, que não é sua casa, que é um ambiente mais frio, que gera mais medo, mais expectativa. Então, a gente sempre opta por internar na fase ativa, na fase em que o trabalho de parto realmente está progredindo, né, e mostrando sinais de que vai evoluir para um parto nas horas seguintes. Para a gente ter essa segurança, como que eu viro para você e falo assim, Aline, nós vamos internar só na fase ativa de trabalho de parto. Primeiro você vai falar comigo assim, mas o que é a fase ativa? Aí eu vou te explicar na teoria o que é a fase ativa. Na mas daí prática, você não saber, necessariamente né? você vai saber. E aí, como que Até você vai hoje eu virar... não sei que horas que foi mais fase ativa. Exatamente. E Que horas como que você vai começou? virar para mim e falar assim, mas como que eu vou saber quando é a fase ativa? E outra, como eu vou saber, como nós vamos saber que está tudo bem com vocês dois Enquanto a gente espera, né? na fase ativa, A hora né? de- Enquanto a gente espera a fase ativa. Então, era um sonho muito grande da gente lá no Instituto criar uma forma da gente conseguir manter as gestantes mais tempo em casa de uma forma segura. O que eu digo mais tempo, gente, é durante uma fase que a gente chama de fase latente, que é uma fase preparatória para o trabalho de parto, que é uma fase que pode durar dias a semanas. Então, não justifica a gente internar na fase latente, só vai aumentar o número de intervenções e só vai aumentar a chance de um insucesso de uma tentativa de um parto normal. Então, eu não estou querendo dizer que a gente vai deixar a paciente em fase ativa, aguardando em casa sem uma assistência. Não é isso que eu quero dizer, não, tá? Quando a gente fala em internar na fase ativa, talvez eu precise de ficar uma fase latente em casa. Agora, como eu vou saber isso? O que a maioria das pessoas faz é o seguinte: fulana de tal, vá para o hospital, o plantão vai te examinar, e aí lá do hospital você me liga. Como a gente quer muito criar um novo jeito de cuidar das gestantes, das nossas mulheres, a gente optou por ter uma avaliação domiciliar. As enfermeiras são extremamente competentes para executar esse tipo de assistência, inclusive para fazer um parto. As enfermeiras são formadas em residência em obstetrícia, então elas têm uma capacidade enorme para fazer esse tipo de assistência domiciliar. Então, elas chegam na casa da paciente, elas não vão somente fazer uma consulta, fazer um exame de toque ou auscultar um batimento. Elas vão fazer uma consulta como se fosse uma consulta de pré-natal. Então, elas medem a pressão, elas olham a frequência cardíaca, elas fazem uma avaliação clínica da gestante, elas olham as contrações, elas olham o batimento do bebê, elas fazem uma avaliação do colo e nos comunicam. Então, a gente fica muito tranquilo em saber que a paciente está recebendo uma avaliação de qualidade. Isso nos dá uma segurança muito grande para poder aguardar um tempo maior em casa ou não. Ou para já definir se vamos para o hospital ou não. Que é exatamente o que você falou. Porque como que eu viro para um marido e falo assim, olha fulano, a gente só vai internar quando ela tiver com contração de 5 em 5 minutos por um período superior a sei lá quantas horas. Como que o marido tem condição de fazer essa avaliação? Né? Primeiro que ele vai estar, na maioria das vezes ele é leigo, e mesmo que ele seja médico, ele não tem obrigação de ser médico naquele momento, né? Aquele momento é o momento dele como pai, como marido, como acompanhante. E ele já vai estar com toda a adrenalina, com toda a expectativa, com o medo, ansiedade, em função daquele momento que ele está vivendo, que é a chegada de um filho. Né? Então, esse papel não é o papel dele. Então, realmente, essa inserção da enfermeira nesse contexto de avaliação domiciliar foi muito importante. Melhorou muito a nossa assistência, aumentou muito a qualidade do serviço que a gente presta para as gestantes, né? O nível de satisfação aumentou muito.
E as enfermeiras são lindas, assim, na conduta delas, no trabalho delas. São profissionais extremamente amorosas, profissionais que abraçam muito essas gestantes, que entendem muito sobre o contexto familiar, que sabem abordar, que sabem acalmar, fora todas as técnicas que elas têm, né, de estimular a contração de uma forma mais fisiológica, de melhorar o padrão de contração de uma forma mais fisiológica, de executar técnicas para estimular um encaixamento e um melhor posicionamento do bebê ao longo do trabalho de parto ou mesmo um pouco antes. As enfermeiras são maravilhosas. Posso contar um pouco como que foi a assistência da Karine aqui em casa? Claro, deve, até porque as pessoas que às vezes não têm não tiveram ou não pensam nesse tipo de assistência, talvez vão começar a pensar a partir do nosso relato mesmo. Foi assim. O Rafa estava em contato com ela, né? Eu não estava em condições de ficar ligando para ninguém. Então, o Rafa que ficou em contato com os profissionais. E aí, eles combinaram que ela ia chegar na minha casa por volta de 5h30, assim, pelo estado, né, que o Rafa descreveu em que eu estava, ela achou que 5h30 era um bom horário, 17h30. E aí o Rafa tinha falado assim com ela, pode vir de carro, pode parar na nossa garagem que tem uma vaga, e quando você chegar, eu vou descer por estacionamento, para a garagem, para eu te mostrar onde que é a vaga, porque nossa garagem tem 2 andares, são muitos apartamentos no meu prédio e tal. Aí ela, não, beleza, combinado. Aí o porteiro interfonou, o Rafa tinha ligado para a portaria, liberado, falou, vai chegar uma enfermeira, Karine, pode deixar liberado. E aí ele falou assim, mas quando ela chegar, você me liga, porque eu vou descer. E aí, eu doida pra Karine chegar, falei, nossa, eu tô com muita dor e tal, a Karine podia chegar logo. Tocou o interfone, chegou a Karine. Aí o Rafa falou, amor, Karine chegou, vou descer. Falei, beleza. De repente, a Karine estava dentro do meu quarto. Falei, gente, como assim? A Karine já subiu? Eu achei ela tão eficiente que ela chegou. O Rafa nem precisou descer. Quando o Rafa foi abrir a porta, ela já estava na porta do nosso apartamento. Falei, gente, esse povo do Instituto Nasser é muito eficiente. Ela chegou, estacionou o carro, achou nossa vaga, sei lá como, pegou o elevador, subiu. Quando o Rafa foi descer, ela já estava na porta. Falei, gente, nossa, começou muito bem. É um jogo de cintura, né? Nossa, falei, muito eficiente. E aí, ela foi, me avaliou e tal, né? Fez auscultos de batimento, não sei o quê. Viu que eu estava com 4 para 5 centímetros de dilatação, ou 5 para 6, não sei. E aí ela começou a sugerir, assim, ela viu, né, que estava tudo bem, que agora era esperar, o trabalho de parto não. E aí ela começou a sugerir, tem uma playlist? Aí o Rafa tinha uma playlist, eu tinha feito uma, mas botou a do Rafa e tal. Então bota uma música pra você ouvir. O Rafa pediu fazer uma massagem, aí o Rafa fez massagem. Eu tinha até comprado um olhinho que o pessoal do Instituto tinha indicado de massagem, com cheiro de erva, hortelã, sei lá o quê. Então faz massagem, Rafa fez massagem. E nisso, assim, periodicamente ela avaliava, né? Auscultava, não sei o quê. E aí o tempo foi passando e chegou um momento que eu falei assim, você quer tomar um banho? Ah, eu quero tomar banho. Aí eu tomei um banho e tal. E aí ela me falou, a Lu já tá sabendo, a gente combinou de você chegar na maternidade por volta de umas 8 horas, umas 20 horas, né? Eu falei, beleza e tal. Aí tinha tomado banho, não sei o quê. Aí ela sugeriu, falou assim, leva uma bolsa térmica pro caminho. É mesmo, vou levar. Eu peguei, esquentei no micro-ondas a bolsa térmica e tal. E a assistência foi tão boa. Você viu que ela foi te distraindo, né? Super. E a assistência foi tão boa que a gente foi no carro dela pra maternidade. Uhum. Ela falou assim, vamos no meu carro, porque lá tem um estacionamento, é meio caro. Então você vai ter que ficar, né, sei lá quantas noites vão ter que ficar lá e tal. Então, vamos no meu carro, eu já sei o caminho, já tô acostumada a fazer esse trajeto e tal. Então, assim, nem dirigir, o Rafa deve se preocupar em dirigir, né? E foi super, até porque o carro dela tava ligado na alvorada. Falei, que bom, música boa. Porque, falei, não vou aguentar música ruim agora. Aí tava tocando música boa no carro dela. Falei, gente, que coisa boa. E aí foi super tranquilo, porque trajeto de casa para a maternidade costuma deixar a gente tenso, né? Se eu vou pegar trânsito. Sem dúvida. Se o carro vai chacoalhar. Porque chega numa parte da gravidez que você não aguenta nem andar de carro direito. Sim, com certeza. Porque tudo dói e tal. Mas eu tava tão tranquila, tava tudo fluindo tão bem. Nós estamos indo para a maternidade aqui, o caminho vai estar bom. Eu olhei no Waze aqui, tá ótimo, não sei o quê. Foi muito tranquilo. Então, assim, esse meu período de trabalho de parto em casa foi muito tranquilo. Ela até falou, nossa, você tá super bem, assim. Porque realmente, tava tão tranquilo que eu acho que não tinha como eu não ficar bem. Uhum. E, enfim, aí a gente chegou na maternidade
E aí já estava lá a doula, que no meu caso foi a Rosana, e você, né, me esperando na porta da maternidade. Mas, enfim, essa assistência que a gente teve da enfermeira obstetra Foi fez muita maravilhosa. diferença, foi maravilhosa. E aí eu queria dar o meu depoimento, porque Sim, e realmente eu faz acho que muita e as diferença. pessoas podem ver que estar em trabalho de parto não precisa ser um desespero, né? Ah, meu Deus, vamos correr para o hospital. Não precisa mesmo. Não precisa ser nem sem a enfermeira, mas com a enfermeira, com a presença do enfermeiro obstetra, faz uma diferença gigantesca, porque você tem segurança. Você fica tranquilo sabendo que você pode, né, ir com calma, que não precisa sair dirigindo, correndo, que tem uma pessoa junto com você, que vai te trazer essa tranquilidade. Eu percebo que a família fica mais entregue, né? As coisas, inclusive, fluem de uma forma muito mais fisiológica, porque existe uma entrega e uma confiança muito grande. Então, existe um relaxamento. E, sem dúvida, para mim, a presença da enfermeira é uma presença que hoje em dia eu não abro mão no meu trabalho mais, em todos os sentidos. Tanto no preparo pré-natal, porque elas executam com maestria, quanto nessa assistência ao parto, que é maravilhosa, né? Que faz uma diferença muito grande mesmo. E o tanto que a gente aprende com elas, Aline. Acho que a gente viveu... Pela troca, né? Uma troca muito grande. A gente viveu uma época na obstetrícia, que foi a época que as enfermeiras começaram a ter esse espaço de fazer parto, de participar, que foi uma época que vários médicos tiveram muito preconceito com as enfermeiras. No meu caso, de verdade, assim, eu só assumi esse caminho, eu só resolvi seguir por esse caminho de assistência obstétrica por causa das enfermeiras. Então, se é uma coisa se é um grupo de pessoas que eu preciso de agradecer por estar trabalhando do jeito que eu trabalho hoje, é por conta das enfermeiras, é o grupo das enfermeiras obstetras, porque foi exatamente assistindo o jeito com que elas assistiam aos partos, é que eu resolvi trabalhar dessa forma e falei assim, realmente é esse o jeito que eu quero trabalhar, porque foi uma forma que eu nunca tinha visto antes sendo executado por médico. Então, realmente, assim, com um amor muito grande, com uma entrega muito grande, com uma compaixão, sabe? Com uma humildade muito grande, com uma sensação assim de nós somos iguais, nós estamos juntos no mesmo caminho, uma entrega. Então, sem dúvida, assim, para mim, a atuação da enfermeira foi muito importante, inclusive na minha formação, quanto mais no trabalho que eu faço hoje em dia. Então, não abro mão delas, elas são maravilhosas, agradeço de coração a todas as enfermeiras com quem eu já trabalhei, porque eu aprendi muito com cada uma delas e eu aprendo diariamente com cada uma delas. É uma parceria e uma troca muito importante. A gente fala muito da Karine e da Drinês, né, que são nossas enfermeiras lá do Instituto, que são pessoas que eu tenho um carinho enorme e uma gratidão enorme. Mas a gente tem várias outras enfermeiras maravilhosas, né, no nosso ambiente de trabalho aqui em Belo Horizonte, nesse contexto, né, acho que Belo Horizonte é uma cidade muito rica de profissionais bons e competentes para esse tipo de assistência. Então, eu só tenho elogios para essa classe, né? Para a classe da enfermagem obstétrica. E em relação à doula, que seria o outro papel, você tem um pouquinho para falar da sua experiência como doula? Você quer falar um pouquinho sobre, nossa, super quero. Sobre a função, do ponto de vista do paciente, qual seria a função da doula? Super quero. Eu só queria antes, porque a gente já falou um pouquinho, é importante, a doula, né? Só que eu queria que você falasse o que é a doula. Porque eu acho que a gente ainda deixou meio solto para quem ainda não sabe desse papel, né? O que é a doula? Pois é. Eu não vejo outra forma de explicar o que é a doula. Na aula de dor no parto, que eu dou lá no Instituto Nascer, no curso de preparo do casal para o parto, eu tenho um slide que é sobre a doula. Quando eu vou falar sobre os métodos não farmacológicos de alívio da dor, ou seja, os métodos em que a gente não usa medicação para aliviar a dor durante o trabalho de parto, eu tenho um slide que é só da doula. E aí eu sempre caracterizo a doula como a mãe do parto. Sabe aquele papel que era antigamente executado pelas mães? O apoio, aquele papel de segurar na sua mão e falar assim, Aline, vamos, você vai conseguir, é isso mesmo, a gente está no caminho certo, foi isso tudo que você desenhou, que você pensou, foi isso que você queria para você, fica tranquila, tá tudo bem, vou fazer uma massagem, vamos mudar de posição, senta aqui na bola, não, quer ficar em pé. É aquele papel de abraçar o parto, de um abraço. Imagina um abraço grande, né? Uma pessoa grande abraçando aquele ambiente de parto, para mim é feito pela doula. Só que pensa bem, você imagina sua mãe no seu parto?
Você acha que a sua mãe executaria de uma forma muito bacana esse tipo de função no parto? Eu acho que ela não merece passar por isso. Talvez sim, no sentido de sofrimento, eu acho, que você quis dizer, né? Não, é porque eu acho assim, ela vai me ver numa situação Sim. sobre a qual ela não tem controle nenhum, Sim. né? E ela talvez vai ficar com dó de mim. Sim. Que eu falei que o Rafa não ficou nem a equipe, mas acho que minha mãe ficaria. Os sentimentos vão se misturar muito, Isso. né? Então, realmente, a doula vem como uma figura materna, executando uma função que naquele momento a mãe biológica talvez não conseguiria fazer. E como ela também tem uma formação, ela sabe também, ela tem as ferramentas dela para conseguir com que aquele ambiente fique daquela forma. Então, a doula não é só para paciente, eu falo que a doula é para todo mundo. Claro que a paciente é o protagonista, é o personagem principal daquele contexto. Mas a doula, ela é ótima para a gente, para a equipe como um todo. Então, às vezes, num trabalho de parto que está mais difícil, num trabalho de parto mais arrastado, ou às vezes num caso onde foi necessário realizar a indução do parto, ou seja, a gente já está mais tempo, né, com aquela gestante internada e tudo. A doula, ela vem como um sustento para a equipe como um todo, né? Então, é uma figura muito importante, além de ser uma figura de informação, porque as doulas hoje em dia elas são muito preparadas, elas não vão executar um procedimento técnico. Então, a doula, ela não vai medir uma pressão, ela não vai escutar um batimento fetal, ela não vai medir uma contração, ela não vai ter talvez um raciocínio científico para a coisa, apesar de que hoje em dia elas são tão preparadas que elas até têm, mas elas não vão executar esse tipo de função técnica. Mas elas têm um poder de informação, uma bagagem tão grande para poder orientar essas gestantes durante o pré-natal e durante o parto, de fortalecer, de trazer uma segurança, um apoio. É impressionante hoje como as doulas têm os grupos de WhatsApp, têm os meios, né, de informar essas gestantes, de trazer informações de qualidade, com fundo científico. É muito bacana, Ô, né, Lúcia, até tudo isso que elas desenvolvem. vamos ser bem sinceras, você está no trabalho de parto e está indo tudo bem. Você não quer saber nada técnico. Você não quer saber que o batimento do seu bebê está a cento e tantos por minuto. Você não se interessa isso. Na grande maioria das vezes, assim, não. né? Se está correndo tudo bem, talvez alguém queira Sim. saber, mas acho que a maioria das vezes não vai querer saber. Vai querer saber assim, gente, eu tô com muita dor, o que eu posso fazer para melhorar? Exatamente. E é isso que a doula vai fazer. Então, assim, em termos práticos, para te dar o alívio que você precisa na hora, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Você não tá querendo. Até porque eu acho que a gente não quer tanta informação técnica também, porque ter uma ignorância santa é Às bom. vezes é bom, né? sem dúvida. Você não quer saber. Reduz o sofrimento. Você quer que nasça bem e tal. Você não quer saber detalhes técnicos, né, do que Exatamente. está acontecendo com o seu corpo. Até melhor não saber, eu acho, muitas vezes. Então, a doula tem uma importância muito grande para aquela questão prática de desenvolver o seu trabalho de parto de uma maneira que seja a mais confortável possível, a mais tranquila possível. Né? Exatamente, exatamente. Então, esse seria assim, o contexto básico de uma equipe multidisciplinar de assistência ao parto. Porque se a gente for falar no contexto de gestação, aí a gente tem vários outros profissionais envolvidos, né, Aline? Porque aí a gente acrescenta um fisioterapeuta, a gente acrescenta um psicólogo, Sim. um profissional da nutrição, né? Um profissional da educação física para fazer o preparo daquela gestante para a gestação, para o parto, para o pós-parto, preparo físico. Então, assim, equipe multidisciplinar hoje em dia é tudo, né? Eu gostaria assim, de entender por que concentrar todas as funções de um processo na mão de um profissional só. Sendo que um processo, ele sempre tem várias facetas, ele sempre tem vários aspectos. E cada um sabe cuidar do seu aspecto. Você concorda comigo? Claro, super né? concordo. Posso contar da minha experiência com a Conta doula? um pouquinho da sua experiência com a doula, pra gente poder passar para os nossos ouvintes aí. Como eu falei, minha doula foi a Rosana Copertino, né? Eu a conheci, na verdade, na porta da maternidade. Eu já conhecia, porque eu já tinha assistido aos cursos no instituto e tal. A doula que eu havia escolhido, não por nada, na verdade eu não tinha nada contra a Rosana, muito pelo contrário, eu amo a Rosana. Mas eu tinha escolhido outra doula para me assistir no dia do parto, mas aí ela não pôde, estava viajando, eu acho, e aí a Rosana foi no lugar. Então eu a conheci na porta da maternidade. E ela me recebeu super bem lá na porta e tal. E assim, hoje eu vejo, falei, não, Deus que quis que fosse a Rosana. Ela foi
prestou uma assistência maravilhosa. E eu falo que ela foi minha analgesia, assim, que se não fosse ela, não rolava. Sem Faz uma analgesia. diferença enorme, não faz faz? muita diferença. Parece bobeira para quem está só escutando, né? Nossa, mas para quem gente, mas vivencia... faz muito. Na verdade, Lud, você que me perdoe, mas assim, no meu parto, lá na minha assistência na maternidade, foi o tempo, praticamente o tempo todo, a Rosana que fez a diferença na minha vida. Assim. Mas faz muita diferença. É isso que eu quero mostrar. Quando eu falo de equipe multidisciplinar, e até por isso que eu fiz os posts no Instagram, foi justamente para mostrar qual a importância de cada profissional nesse contexto do parto. Porque como cada um precisa de fazer o seu trabalho, me explica como que eu tendo que fazer sua internação, toda a parte técnica, como que eu conseguiria ficar o tempo inteiro do seu lado. Alguma coisa ficaria descoberta, você concorda? Claro. Então, acho que é justamente por isso. É para que cada um assuma o seu papel e cada um sabe fazer seu papel de uma forma muito bacana. Sim. Não, e a doula super sabe, né? Assim, eu acho que ela tem um exercício de empatia e a forma como ela conversa com você. E aí ela me sugeria posições e como ela tem conhecimento, né, ela percebia qual seria a melhor posição. Claro. E que naquela hora ali seria melhor mudar de posição porque já não estava rendendo mais do jeito que eu estava e tal. Sabe abordar no momento correto, né? E ela adivinhava meus pensamentos, adivinhava o que eu queria. Então, assim, se eu estava com sede, ela adivinhava e falava, Aline, você quer uma água? Nossa, Rosana, quero, traz. Aí eu tava morrendo de calor uma hora e ela chegou com um copo de Gatorade. Falei, aqui, Aline, eu trouxe um Gatorade. Eu falei, Rosana do céu. Eu falei com ela na hora, você tá adivinhando meus pensamentos? Eu tinha acabado de pensar que eu queria um Gatorade. Aí ela até brincou assim, porque sua mente é aberta. Então, assim, ela realmente estava... Como que a sintonia faz diferença, né? Nossa, a gente teve muita sintonia. Ela estava o tempo todo atenta às minhas necessidades. Então, era essa sensação que eu tinha, que tinha uma pessoa ali que estava o tempo todo preocupada em ver se eu estava o mais confortável. Nem vou falar que se eu estava confortável, não dá para ficar muito confortável em trabalho de parto, né? Mas assim, o mais confortável possível, né? Na melhor posição possível. Então, assim, todos os métodos que a gente usou, os métodos não farmacológicos, de sentar na bola, e de massagem, e de ir para a ducha, de entrar na banheira, de sair da banheira, quando todo mundo viu que não estava rendendo mais estar na banheira. Todos os métodos ela sugeria, e de uma forma muito respeitosa, né? Assim, sem muito querer cuidadosa, impor, né? sem querer impor nada e tal. Sem ultrapassar os seus limites, né? Isso. Então, assim, ela foi essencial no meu parto. Eu não teria um novo parto sem uma doula. Sim. Da mesma forma que eu também não teria sem uma obstetra e que não teria sem uma enfermeira obstetra. Não são papéis para brigarem. Isso. São papéis para se complementarem. Eu acho que esses profissionais juntos, eles trazem uma força, uma segurança e uma potência para o trabalho em equipe muito grande. A nossa ideia, inclusive, gente, era... Esse episódio a gente queria falar um pouco assim sobre os aspectos gerais mesmo, mostrar para vocês o que é uma equipe multidisciplinar de assistência ao parto, qual a importância de uma forma sucinta de cada profissional nesse contexto do parto. Mas a nossa ideia é que em alguns episódios futuros a gente chame alguns desses profissionais para estar aqui com a gente. Né, para vocês escutarem dos profissionais como é que funciona o trabalho deles, né? Então, vocês podem aguardar, acho que vai ser uma conversa muito rica, uma troca de informações, assim, muito importante para nós, né, Aline? Como idealizadoras desse podcast, para vocês como nossos ouvintes, para entenderem e também saberem fazer suas escolhas em relação ao momento de gestação e ao momento do parto. Então, vocês podem aguardar. Acho que a gente vai ter muita coisa boa ainda para conversar, né, Aline? Muito bate-papo enriquecedor para melhorar essa informação de qualidade para vocês. Ô Lud, e pra gente encerrar, a minha fala, eu queria encerrar só falando duas coisas. A primeira é o seguinte, a gente falou da equipe de assistência ao parto, né? Falamos do obstetra, da enfermeira obstetra e da doula. Eu queria dar uma dica, Sim. Que é o seguinte, se você está preocupado em escolher uma equipe multidisciplinar, pense também nos outros profissionais que vão te orientar durante a gestação e escolha também, por exemplo, um ultrassonografista que esteja alinhado com as suas ideias. Sim, isso aí é tema para outro podcast. Isso, um episódio à parte, Exatamente. né? Concordo. Porque
a gente dá muito... É óbvio que você, enquanto gestante, principalmente se você não é médico, se você não é da área de saúde, você dá ouvidos para os profissionais que vão te assessorar durante sua gestação. E se você, porventura, escolhe um ultrassonografista que não está alinhado com a sua equipe, pode ser que ele vá te falar coisas que vão te deixar alarmado e tal. Que vão te desnortear, Que vão, né? Você tá todo dentro de um foco e aí uma pessoa vem, e é uma pessoa com uma atuação extremamente importante na assistência pré-natal e te desvirtua daquele foco, né? Então, eu tô falando isso por experiência própria, assim, até que não chegou a me desestabilizar, mas eu vi que o meu ultrassonografista, que eu tinha feito um ultrassom específico, não estava muito alinhado, e aí eu fiquei meio assim, mas logo eu conversei com você me tranquilizou, e porque eu sei de casos de outras pessoas também, que o ultrassonografista meio que fez com que desandasse a situação, assim, sabe, que não foi muito legal. E a última coisa que eu queria falar é o seguinte, eu acho que hoje em dia criam-se muitas necessidades e que isso acaba gerando muita cobrança para a gestante. Então, você precisa ter um nutricionista, você precisa ter um fisioterapeuta, você precisa ter um obstetra maravilhoso, você precisa ter uma doula, você precisa... E falar que a nossa intenção não é essa, de criar necessidade, que você precisa ter uma gama de 15 profissionais diferentes, você precisa ter um personal, um fisioterapeuta, uma nutricionista, quem sabe um nutrólogo também, para eles começarem. Porque eu acho que essa cobrança demais também é um pouco exagerada. Sim. E que pode gerar, até para as pessoas que não têm condições de contratar uma série de profissionais, sim, uma ideia de que, assim, nossa, a minha gestação nunca vai ser perfeita. Sim, e eu nunca vou ter uma assistência boa justamente eu por nunca não vou ter ter uma todos esses assistência integral, porque eu não vou ter. Então, assim, eu não sou uma pessoa que é preocupada com isso, assim, de, eu preciso ter todos os profissionais, eu preciso me consultar com todos, eu preciso contratar especialistas em todas as áreas da minha vida para eu ter uma gestação perfeita. Eu sou muito contra isso. Então, eu não gostaria que as pessoas que ouviram o nosso podcast, nosso episódio de hoje, ficassem com essa sensação de que se elas não tiverem condições de contratar profissionais particulares de todas as áreas da vida, elas não vão ter uma gestação legal. Claro. Porque isso não é verdade. E que não vão ter um parto bacana, e que não vão ter um nascimento respeitoso, né? A nossa ideia é abrir a cabeça para que as pessoas percebam que existem outros profissionais que podem... Entender a importância de cada um deles, né? A atuação de cada um deles naquele contexto. Isso, e que eles podem conversar com o obstetra que, né, tradicionalmente é visto como, o obstetra é suficiente, para a gente abrir um pouco a cabeça e ver que pode ser necessário, pode ser determinante, diferencial, você colocar outros profissionais na sua equipe. E para que as pessoas também saibam, porque eu acho que nem todo mundo sabe, que isso existe. Que isso existe. Exatamente. Existem serviços. Na verdade, para a gente poder informar sobre o trabalho dessas pessoas dentro do contexto de gestação e parto. Para a gente sair pouquinho daquela Mas nunca dizendo que será bom só se tiver. Exatamente. Só se for dessa forma, né? Sem dúvida alguma. Gente, então espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom, né, Aline? Muito enriquecedor falar um pouquinho sobre a equipe multidisciplinar. Sempre muito bom. E a gente aguarda vocês aí no nosso próximo episódio. Um beijo grande. Vocês não se esqueçam que vocês nos encontram nos nossos Instagrams, né? O meu é @doutora.ludmilamgp. E o meu é @alinevianadp. É isso, gente. Esperamos vocês no próximo episódio do Partolândia. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.